Jeremias, capítulo 9. Eu gostaria que a minha cabeça fosse como um poço de água e que os meus olhos fossem como uma fonte de lágrimas, para que eu pudesse chorar dia e noite pela minha gente que foi morta. Eu gostaria de ter um lugar para ficar no deserto, onde pudesse estar longe do meu povo. Todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Estão sempre prontos para contar mentiras. O que manda na terra é a desonestidade e não a verdade. O Senhor Deus diz: o meu povo faz maldade em cima de maldade e não quer saber de mim. Cada um precisa estar prevenido contra o seu amigo. E ninguém pode confiar no próprio irmão, porque todo irmão é tão falso como Jacó. Todos andam caluniando seus amigos. Todos eles enganam seus conhecidos e ninguém fala a verdade. Eles ensinaram a sua língua a mentir, pecam e não abandonam a sua vida de pecado. Fazem uma violência atrás da outra e tapiação em cima de tapiação. Deus diz que este povo não quer aceitá-lo. Por causa disso, o Senhor Todo-Poderoso diz: vou purificar o meu povo como se faz com o metal. Eu o farei passar por uma prova. O meu povo fez o mal. O que é que eu posso fazer com ele? A sua língua é como uma flecha envenenada e a sua boca fala mentiras. Cada um diz palavras amáveis ao seu vizinho, mas na verdade está preparando uma armadilha para ele. Será que eu não devo castigá-los por causa dessas coisas? Não devo me vingar de uma nação como esta? Eu, o Senhor, estou falando. Eu, Jeremias, disse: vou chorar por causa das montanhas. Vou lamentar porque as pastagens estão secas e ninguém passa por elas. Não se ouve mais o mugido do gado. As aves e os animais selvagens fugiram e foram embora. Deus disse: vou fazer Jerusalém virar um montão de pedras, um lugar onde moram lobos. E as cidades de Judá se transformarão num deserto onde ninguém mora. Eu perguntei: ó Senhor Deus, por que a nossa terra está em ruínas? Por que está seca como um deserto, tão seca que ninguém passa por ela? Quem é bastante inteligente para entender isso? Será que explicaste essas coisas a alguém para que essa pessoa possa explicar aos outros? E o Senhor respondeu: isso aconteceu porque o meu povo abandonou os ensinamentos que eu lhe dei. Eles não me obedeceram, nem fizeram o que mandei. Pelo contrário, foram teimosos e adoraram as imagens do Deus Baal, como os pais deles ensinaram. Agora, escute o que eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, vou fazer. Darei ao meu povo plantas amargas para comer e água envenenada para beber. Espalharei o meu povo pelo meio de nações que nem eles, nem os seus antepassados sabiam que existiam. Mandarei exércitos contra o meu povo, até que seja completamente destruído.
O Senhor Todo-Poderoso disse: atenção, chamem mulheres que são pagas para chorar, mulheres que saibam cantar músicas tristes. O povo disse: que elas venham depressa e cantem uma canção triste para nós, para que os nossos olhos se encham de lágrimas e fiquem molhados de tanto chorar. Ouçam o povo de Sião chorando e dizendo: estamos perdidos, estamos muito envergonhados. As nossas casas foram derrubadas e temos de deixar a nossa terra. Eu disse: mulheres, ouçam o que o Senhor Deus disse e deem atenção às suas palavras. Ensinem as suas filhas a chorar. Ensinem as suas amigas a cantar canções tristes. A morte subiu pelas nossas janelas e entrou nos nossos palácios. Acabou com as crianças nas ruas e com os moços nas praças dos mercados. Os corpos dos mortos cairão. Serão como esterco espalhados nos campos, como espigas cortadas e caídas das mãos dos que fazem a colheita, espigas que ninguém recolhe. Isso é o que Deus me mandou dizer. O Senhor disse: o sábio não deve se orgulhar da sua sabedoria, nem o forte da sua força, nem o rico da sua riqueza. Se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender, porque eu, o Senhor, sou Deus de amor e faço o que é justo e direito no mundo. Estas são as coisas que me agradam. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor disse ainda: está chegando o tempo em que vou castigar o povo do Egito, de Judá, de Edom, de Amon, de Moabe e todos os que vivem no deserto e costumam cortar o cabelo bem curto. Todos esses povos são circuncidados, mas não têm guardado a aliança que foi selada pela circuncisão. Todos esses povos e todo o povo de Israel não têm guardado a aliança que fizeram comigo. Jeremias, capítulo 10. Povo de Israel, israelitas, escutem a mensagem de Deus, o Senhor, para vocês. Ele diz: não sigam os costumes de outras nações. Elas podem ficar espantadas quando aparecem coisas estranhas no céu, mas vocês não devem se assustar. A religião dessa gente não vale nada. Cortam uma árvore na floresta e um artista, com as suas ferramentas, faz um ídolo. Então o enfeitam com prata e ouro e o firmam com pregos para que não caia aos pedaços. Esses ídolos não podem falar, são como um espantalho numa plantação de pepinos. Eles têm de ser carregados porque não podem andar. Não tenham medo deles. Não podem fazer mal, nem podem fazer bem.
Senhor Deus, não há ninguém igual a ti. Tu és grande e o teu nome é poderoso. Quem não te respeitará, ó Rei de todas as nações? Tu mereces todo o respeito. Não há ninguém como tu entre todos os sábios das nações. Todos os seus sábios são ignorantes e tolos. Será que os ídolos de madeira podem lhes ensinar alguma coisa? Esses ídolos são folheados com prata da Espanha e com ouro de Ufaz. Tudo é trabalho de artistas. Os seus vestidos são roxos e vermelhos, feitos por tecelões habilidosos. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando o Senhor fica irado, a terra treme. As nações não podem suportar a sua ira. Digam às nações que os deuses, que não fizeram a terra e o céu, serão destruídos. Eles desaparecerão completamente da terra. Pelo seu poder, o Senhor Deus fez a terra. Com a sua sabedoria, ele criou o mundo. E com a sua inteligência, estendeu o céu como se fosse uma coberta. Quando Deus dá a ordem, as águas rugem no céu. Ele manda as nuvens subirem dos fins da terra. Ele faz o raio para a chuva e manda o vento sair dos seus depósitos. Diante disso, todos os seres humanos são tolos e ignorantes. Todos os artistas ficam envergonhados com os ídolos que fazem, pois são deuses falsos, deuses que não têm vida, não valem nada, são uma tapiação. Serão destruídos quando o Senhor vier castigá-los. O Deus de Jacó não é assim. Foi ele quem fez todas as coisas e escolheu Israel para ser o seu povo. O seu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Moradores de Jerusalém, a cidade está cercada pelos inimigos. Peguem as suas trouxas, porque agora o Senhor vai jogar vocês para fora desta terra, a fim de que venham a ter juízo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. O povo de Jerusalém grita: estamos gravemente feridos. As nossas feridas não querem sarar. E nós pensávamos que podíamos aguentar estas coisas. As nossas barracas estão destruídas e as cordas que as seguravam arrebentaram. Os nossos filhos partiram, foram todos embora. Não sobrou ninguém para armar as nossas barracas de novo e não há ninguém para colocar as cortinas. Eu respondi: as autoridades são tolas. Não pedem que o Senhor Deus as guie. Foi por isso que elas fracassaram e o nosso povo foi espalhado. Escutem, acabam de chegar notícias. Há uma grande agitação no país do norte. O seu exército vai fazer com que as cidades de Judá virem um deserto, um lugar onde vivem os lobos. Ó Senhor Deus, eu sei que o ser humano não é dono do seu futuro. Ninguém pode controlar o que acontece na sua vida. Ó Senhor, corrige o nosso povo, mas não sejas duro demais. Não nos castigues quando estiveres irado, porque aí acabarias com toda a nossa gente. Derrama a tua ira sobre as nações que não te adoram, sobre os povos que te rejeitam, pois mataram a nós, os descendentes de Jacó,
e arrasaram nosso país. Capítulo 5. Batalhas contra os idumeus e os amonitas. Quando os povos vizinhos souberam que os judeus tinham construído um novo altar e tinham dedicado novamente o templo, ficaram furiosos e resolveram acabar com todos os judeus que moravam nos seus países. E começaram a expulsar e matar os judeus. Então Judas foi lutar em Acrabatene, na Idumeia, contra os idumeus, que eram descendentes de Esaú. Ele fez isso porque eles estavam sempre atacando os judeus. Judas os derrotou completamente e levou embora os seus objetos de valor. Lembrou também da maldade dos moradores de Beom, que estavam sempre causando grandes prejuízos para os judeus, ficando escondidos nas estradas a fim de assaltá-los. Judas os atacou, e eles foram para suas fortalezas, a fim de ficarem seguros. Aí Judas e os seus soldados cercaram as fortalezas. E depois de jurar que iria destruí-los, Judas pôs fogo nelas, com todos eles lá dentro. Depois, Judas marchou contra os amonitas e encontrou-se com um grande e forte exército deles que era comandado por Timóteo. Judas os atacou muitas vezes até que conseguiu derrotá-los completamente. Judas também conquistou a cidade de Jazer e os povoados que ficavam em redor dela. Depois voltou para a Judéia. Batalhas em Gileade e na Galileia. Os não-judeus que moravam em Gileade se ajuntaram para atacar os judeus que moravam ali, a fim de acabarem com eles. Os judeus fugiram para a fortaleza de Tátima e escreveram uma carta para Judas e para os seus irmãos. A carta dizia: os não-judeus que vivem em volta de nós se ajuntaram para nos destruir. Comandados por Timóteo, eles estão preparados para conquistar a fortaleza onde estamos refugiados. Portanto, venha nos salvar deles, pois muitos dos nossos já foram mortos. Todos os nossos patrícios que moram na terra de Tobi foram mortos. As suas esposas e os seus filhos foram levados como prisioneiros, e tudo o que era deles foi levado embora. Mais ou menos 1000 homens foram mortos. Judas e os seus irmãos ainda estavam lendo a carta quando chegaram da Galileia outros mensageiros com as roupas rasgadas, trazendo mais informações. Eles contaram o seguinte: vieram homens de Ptolemaída, de Tiro, de Sidom e de toda a Galileia dos pagãos, e se ajuntaram para acabar com a gente. Quando Judas e o povo ouviram essa notícia, convocaram uma enorme reunião do povo para resolver o que iriam fazer para ajudar os seus patrícios que estavam em perigo,
sendo atacados pelos inimigos. Judas disse ao seu irmão Simão: escolha os soldados que quiser e vá socorrer os nossos patrícios que estão na Galileia. Eu e o nosso irmão Jonatas iremos para Gileade. Para defender a Judeia, deixou o resto do exército sob o comando de José, filho de Zacarias, e Azarias, que era um dos líderes do povo, e deu a eles a seguinte ordem: sejam chefes desses homens, mas não saiam para lutar contra os pagãos enquanto nós não voltarmos. Simão ficou com 3.000 homens para lutar na Galileia, e Judas ficou com 8.000 para lutar em Gileade. Simão foi para a Galileia e lutou em muitas batalhas contra os não-judeus. Ele os derrotou e os perseguiu até o portão da cidade de Ptolemaída. 3.000 inimigos foram mortos, e os judeus ficaram com tudo que era deles. Depois Simão voltou muito alegre para a Judeia, levando consigo os judeus que moravam na Galileia e em Arbates, junto com as suas esposas, os seus filhos e tudo que era deles. Judas Macabeu e o seu irmão Jonatas atravessaram o rio Jordão e marcharam durante 3 dias, atravessando o deserto. Encontraram alguns nabateus, que os receberam com amizade, e que contaram a eles tudo o que havia acontecido com os judeus em Gileade. Eles disseram: olha, muitos dos seus patrícios estão presos nas cidades de Bosra, Bézer, Alema, Caspo, Maquete e Carnaim. Todas elas são cidades grandes, protegidas por muralhas. Outros estão presos nas outras cidades de Gileade. E amanhã os seus inimigos estarão prontos para atacar as fortalezas e num dia só conquistá-las e matar todos os patrícios de vocês. Então Judas e o seu exército deram meia volta e marcharam rapidamente pela estrada do deserto até Bosra. Conquistaram aquela cidade e mataram à espada todos os homens. Depois pegaram todos os objetos de valor e puseram fogo na cidade. De noite, saíram dali e marcharam até a fortaleza de Dátema. Era madrugada quando chegaram lá. Viram um exército enorme. Eram tantos homens que não dava para contá-los. Eles estavam levando escadas e máquinas para derrubar as muralhas da fortaleza e já haviam começado a atacá-la. Judas percebeu que estavam lutando. Altos gritos, acompanhados do som de cornetas, subiam da cidade até o céu. Aí ele disse aos seus soldados: lutem hoje pelos nossos irmãos. Então formaram 3 fileiras e atacaram o inimigo por trás, ao som de cornetas e de gritos, pedindo ajuda de Deus. Quando os soldados de Timóteo perceberam que era o Macabeu quem os estava atacando, fugiram todos. Foi uma derrota completa, e 8.000 deles foram mortos naquele dia. Em seguida, Judas marchou para Alema, atacou a cidade e a conquistou. Matou todos os homens, levou embora todos os objetos de valor e pôs fogo na cidade. Dali, ele continuou a sua marcha e conquistou as cidades de Casfo, Maquete, Bezer e as outras cidades de Gileade. Depois disso, Timóteo juntou outro exército e acampou em frente de Rafon, do outro lado do ribeirão. Judas mandou alguns homens espionarem o acampamento e eles voltaram contando o seguinte: Senhor, todos os pagãos que vivem em volta de nós se juntaram com Timóteo. Ele está com um exército enorme. Estes estão acampados do outro lado do ribeirão,
contrataram também mercenários árabes para ajudá-los, prontos para nos atacarem, Senhor. Aí Judas saiu para lutar contra eles. Quando Judas e o seu exército estavam chegando perto do ribeirão, Timóteo disse aos seus oficiais: se Judas atravessar antes de nós para nos atacar, nós não poderemos resistir. E na certa ele nos derrotará. Mas se ele ficar com medo e acampar naquele lado lá do ribeirão, nós atravessaremos para o lado de lá e os derrotaremos. Quando Judas chegou perto do ribeirão, pôs oficiais por toda a margem e ordenou que não deixassem ninguém ficar no acampamento. Todos deviam sair para lutar. Assim, Judas, comandando o seu exército, atravessou o ribeirão primeiro. Os pagãos foram derrotados. Largaram as suas armas e fugiram para o templo de Canaim. Então, os judeus conquistaram aquela cidade e puseram fogo no templo com todos os homens lá dentro. Depois de Judas ter conquistado Canaim, os não-judeus não puderam mais continuar resistindo e pararam de lutar contra ele. Em seguida, Judas ajuntou todos os judeus que moravam em Gileade, desde os mais humildes até os mais importantes, junto com as suas esposas, os seus filhos e tudo o que era deles, a fim de levá-los de volta para a Judéia. Era uma grande multidão. Chegaram a Efron, uma cidade grande e cercada de altas muralhas que ficava no caminho. Não era possível desviar a marcha nem para a direita nem para a esquerda. Era preciso passar pelo meio da cidade. Mas os seus moradores não quiseram deixar que passassem e barraram os portões com pedras. Então Judas enviou a eles esta mensagem de paz: queremos passar pela sua cidade, a fim de voltarmos para a nossa terra. Não faremos nenhum mal a vocês. Só queremos passar a pé. Mas os moradores da cidade não abriram os portões. Aí, Judas ordenou que todos os que estavam no acampamento ficassem onde estavam. Os soldados se prepararam para lutar. Então, lutaram contra a cidade todo aquele dia e toda aquela noite e a conquistaram. Mataram todos os homens à espada, arrasaram a cidade e ficaram com todas as coisas de valor. Depois marcharam pela cidade, passando por cima dos mortos. Atravessaram o rio Jordão e chegaram à enorme planície que fica em frente de Bet-San. Por todo o caminho, Judas foi chamando os que iam ficando para trás e animando a todos até chegarem à Judéia. Com alegria e cantando hinos, subiram ao Monte Sião e ofereceram sacrifícios a Deus por terem voltado sãos e salvos sem que nenhum deles tivesse sido morto. Derrotas e vitórias. Judas e Jonatas estavam em Gileade, e Simão, o irmão deles, estava atacando Ptolemaída na Galiléia. Enquanto isso, os chefes militares, José, filho de Zacarias, e Azarias, ouviram falar sobre os atos de coragem e sobre as batalhas em que os irmãos tinham lutado. Então comentaram: vamos lutar contra os pagãos que moram ao nosso redor, e assim nós também ficaremos famosos. Então deram ordens às tropas que eles comandavam
e marcharam para Jâmnia. Ali, Górgias e os seus soldados saíram da cidade para lutar contra eles. José e Azarias foram derrotados e perseguidos até a fronteira da Judéia. Naquele dia, uns 2.000 soldados foram mortos. Aqueles judeus foram derrotados porque, querendo fazer grandes coisas, não deram atenção às ordens de Judas e dos seus irmãos. Além disso, eles não tinham a qualidade daqueles homens que Deus tinha escolhido para salvar o povo de Israel. O corajoso Judas e os seus irmãos ficaram muito famosos na terra de Israel e também em todos os países pagãos onde se ouvia falar deles. E muitos se ajuntavam em volta deles para elogiá-los. Algum tempo depois, Judas e os seus irmãos saíram para lutar contra os idumeus no sul do país. Eles conquistaram Hebrom e os povoados que ficavam ao seu redor, destruíram as suas fortalezas e puseram fogo nas torres de vigia. Em seguida, seguiram para a Filistéia e passaram por Maressa. Naquele dia, foram mortos alguns sacerdotes que estavam querendo fazer grandes coisas e que cometeram a tolice de entrar na luta. Judas atacou a cidade filisteia de Asdod, destruiu os seus altares e queimou as imagens dos seus deuses. Depois, pegou os objetos de valor das cidades filisteias e voltou para a Judéia. Romanos, capítulo 7. Meus irmãos, vocês todos podem compreender muito bem o que vou dizer. Vocês conhecem as leis e sabem que elas só têm poder sobre uma pessoa enquanto essa pessoa está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se ele morrer, ela estará livre da lei que a liga ao marido. De modo que, se ela viver com outro homem enquanto o marido estiver vivo, ela será chamada de adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro homem. O mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo. E agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Pois, quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Porém, agora estamos livres da lei porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. O que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não. Mas foi a lei que me fez saber o que é pecado. Pois eu não saberia o que é a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice.
Porém, o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça. Porque, se não existe a lei, o pecado é uma coisa morta. Pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei e estava vivo. Mas, quando fiquei conhecendo o mandamento, o pecado começou a viver e eu morri. E o próprio mandamento que me devia trazer a vida me trouxe a morte. Porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou. E por meio do mandamento, me matou. Assim a lei vem de Deus. E o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e é bom. Então será que o que é bom me levou à morte? É claro que não. Foi o pecado que fez isso. Pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe a morte para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. E assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque, mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Mas, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim eu sei que o que acontece comigo é isto. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus. Mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática, sirvo a lei do pecado. Romanos, capítulo 8. Agora, já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus,
livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas, se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito, que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque, se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado, de modo nenhum, com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade,
mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas, se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim também, o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém! Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém! Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém! Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo.
Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Salmo 108. Salmo de Davi, canção. O meu coração está firme, ó Deus, bem firme. Eu cantarei hinos em teu louvor. Acorde, meu coração. Minha harpa e minha lira, acordem. Eu acordarei o sol. Ó Senhor Deus, eu te darei graças no meio das nações. Eu te louvarei entre os povos. O teu amor está acima dos céus, e a tua fidelidade chega até as nuvens. Ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus, e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Salva-nos com o teu poder. Responde à nossa oração para que o povo que tu amas seja salvo. No seu templo, Deus disse: quando eu vencer, dividirei a cidade de Siquém e repartirei o vale de Sucote entre o meu povo. Gileade é meu, e Manassés também. Efraim é o meu capacete, e Judá é o meu cetro de rei. Porém, Moabe será a minha bacia de lavar, e eu jogarei as minhas sandálias sobre Edom, como um sinal de que esse país é meu. Eu cantarei a minha vitória sobre os filisteus. Ó Deus, quem me levará para dentro da cidade protegida por muralhas? Quem me guiará até Edom? Será que, de fato, nos rejeitaste? Será que não vais marchar com os nossos exércitos? Ajuda-nos a combater o inimigo, pois o auxílio de seres humanos não vale nada. Com Deus do nosso lado, venceremos. Ele derrotará os nossos inimigos.